Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Marcos Paulo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero trazer algumas informações sobre esse tal de 13 códigos secretos que supostamente propagado pelos teóricos da conspiração, que supostamente foi escondido pela Igreja Católica, né, pelo Vaticano. Eu quero mostrar aqui algumas situações, eu vou mostrar para vocês algumas situações ao longo desse vídeo, para que as pessoas inocentes que andam vendo e compartilhando esses vídeos desses teóricos da conspiração, que na minha opinião são todos filhos da mãe Rússia, né? Espalhando mentiras, espalhando desinformação, agindo como um verdadeiro demônio, né? E filhos do demônio, que atualmente é a Rússia, para agredir, para atingir os países democráticos. E o Brasil não é diferente disso. Os Estados Unidos é o principal alvo da mãe Rússia e desses desinformantes, né, desses teóricos da conspiração que infelizmente agem como verdadeiros demônios para enganar. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe, você vai lembrar que no livro de Apocalipse diz que o pai da mentira é Satanás. Ou seja, se os seguidores de Satanás propagam as mentiras, teorias da conspiração, é claro que existe uma diferença entre os propagadores oficiais, né, os que recebem sabendo o que estão fazendo, e os que propagam por ignorância, né? Então é importante separar essas duas pessoas, essas duas linhas de segmento hoje. Existem os profissionais, né, os filhos de Satanás, que são profissionais, e existem as pessoas ignorantes que aceitam, ignorantes no sentido de não conhecerem as coisas, certo? Por entrarem assim de uma vez nesses canais de teorias da conspiração e acabarem aceitando por não conhecer a verdade e aceitar o que esses teóricos da conspiração propagam como verdades, sem conhecer realmente a verdade. Então é necessário que você saia dessa bolha, porque foi criada uma bolha para espalhar desinformação. E quem cria tudo isso, quem está criando e quem criou foi a mãe Rússia junto com os seus aliados, tá? E não pense que isso foi construído assim de uma hora para outra, não. Isso foi construído há décadas, tá? Todo esse processo de desinformação foi muito bem elaborado para atacar o Ocidente e principalmente os Estados Unidos e Israel. Esse é o objetivo da mãe Rússia, certo? E os seus seguidores. Bom, acontece o seguinte, vamos falar aqui de algo importante que é sobre o lado religioso. O lado religioso é algo importante para ser atacado pela mãe Rússia, né? Eu digo, mãe, é o pai da mentira, né? Vamos mudar um pouco esse cenário. É o pai da mentira. Hoje ela age, aliás, há muito tempo ela age como um verdadeiro Satanás, promovendo destruição, promovendo desinformação, muita mentira. E uma dessas teorias da conspiração, dessas mentiras, o engano, é propagado através da religião, através de desinformações religiosas, principalmente a respeito do Vaticano, coisas erradas que o Vaticano praticou lá no passado, né, lá no começo da religião, no começo do cristianismo, um pouco depois da passagem de Jesus pela Terra, né? Pouco depois, que eu falo assim, uns 300 anos, lá no Concílio de Nicéia, se eu não me engano, 325 anos depois de Jesus. Depois eu vou passar as informações certinhas para vocês. Aqui é só o começo. Só para a gente contextualizar, só para a gente entrar no meio desse cenário satânico promovido por esses desinformantes, né? Por esses teóricos da conspiração. Então eu quero mostrar para vocês aqui a verdadeira origem, o verdadeiro caminho, caso você queira
saber a respeito desses 13 códigos, ou 13 livros, ou 13 códex que foi encontrado há um tempo atrás, lá na região do Egito, né? A Igreja Católica escondeu? Não. E qual que é a verdade sobre esses 13 códigos que Jesus, que supostamente, olha só como esses caras são, como eles acabam entrando na cabeça das pessoas de forma mentirosa, de forma enganosa, né? Eles colocaram um título de vídeo no YouTube, que é os 13 códigos secretos de Jesus Cristo que foi escondido pelo Vaticano. Só que antes de mostrar esses 13 códigos, né, eu quero mostrar algo perigoso dos quais as pessoas são induzidas a entrarem em meios maliciosos por esses desinformantes, por esses propagadores de mentira. Então vamos lá. Quero que você veja essa parte aqui. Isso que você está vendo é a descrição que foi colocada por um canal desses de teorias da conspiração, propagadores de mentiras aqui no YouTube, tá? Eu não sei porque ainda esse canal ainda continua monetizado, porque ele está propagando desinformação, ok? E as pessoas acreditam nessas mentiras, nessas besteiras. O que você está vendo aqui é verdade, tá? Isso aqui são os livros, são os códigos, assim chamados, porque eles foram rotulados dessa maneira, né? Porque são livros apócrifos, ou seja, eles foram proibidos em determinada época, lá no Concílio de Nicéia, mais ou menos no ano de 325 depois de Cristo, né? E por algum motivo a Igreja Católica queria destruí-los. É diferente de esconder, né? Esconder significa que você não quer que as pessoas vejam, porém você quer preservar aquele livro, por alguma razão, por algum motivo. Então, tudo que você está vendo aqui é verdade. Isso daqui existe, só que está em inglês. E qual que é a intenção aqui na minha análise? Quando você faz, aqui ó, aqui está, ó, Codex 1, Codex 2, 1 está aqui em cima, né? E aqui está em inglês o nome dos livros apócrifos que foi encontrado já faz alguns anos. Esses livros apócrifos que alguns acreditam que deveriam estar contidos na Bíblia, só que naquela época, no Concílio de Nicéia, quando a Igreja Católica era mais política do que religiosa, né, houve um concílio e, digamos assim, mais que por uma ordem política do que religiosa, esses livros foram retirados para formar o que hoje a gente conhece como Bíblia. Certo? Então, esses livros foram escondidos, a gente vai chegar mais profundamente neles para o final do vídeo, porque antes eu quero passar um caminho malicioso que eles induzem as pessoas, certo? Então você está acompanhando aqui, só para continuar, né? Ó, Codex 3, ou seja, livro terceiro, o livro quarto, o livro quinto, isso vai até o 13º livro, até o 13º código, certo? E aqui, na descrição, não existe engano algum. Qual que é o problema aqui? Aí é que está o verdadeiro problema. Aqui está a verdadeira indução para que você caia numa armadilha. E qual que é? Bom, o que você faz? Hoje a gente tem pouco tempo, né, para pesquisar as coisas, então a gente busca o meio mais rápido. E como que a gente faz para pesquisar hoje? Então você já tem essa facilidade, porque esse teórico da conspiração aqui desse canal colocou, na minha opinião, justamente em inglês. Ele não colocou o link, ele poderia ter colocado um link com todas essas informações em português pela Wikipedia. Simplesmente poderia ter colocado o link. Você abre um link que é seguro, que é confiável, do Wikipedia, e lá você faria toda a busca, todo o conhecimento a respeito desses
13 códigos ou 13 livros que a Igreja Católica queria destruí-lo lá no passado, não é esconder. Mas como a gente tem, como que eu posso dizer, pressa para fazer as coisas e a facilidade, né, que a gente tem de fazer as coisas, o que é que a gente faz? A gente copia e pesquisa, certo? Ó, pesquisa. O que vai aparecer? Olha só a armadilha. Primeiro site que aparece aqui é esse aqui, ó. Cujo protocolo não é o HTTPS. Quando um site usa esse protocolo de HTTPS, o site é seguro. Você pode colocar as informações no site, porque ninguém vai roubar suas informações. Certo? A grosso modo, é isso para que serve um site com domínio, aliás, com o protocolo HTTPS. Só que esse daqui, quando você faz a busca, como eu acabei de mostrar para vocês, e isso, na minha opinião, é uma armadilha proposital para que as pessoas façam isso, né? E você caia nesse site aqui, que não é seguro. Olha só, vou mostrar para vocês que ele não é seguro. Quando você clica aqui, o que aparece? A conexão com esse site não é segura, porque ele não é do protocolo HTTPS. Ele somente é do HTTP. E aí uma pessoa que esteja por trás desse site de forma maliciosa, quando você entra, né, quando você coloca aqui para ir para o site, que eu não vou, quando você coloca alguma informação, todas as informações que você colocar no site, nesse site, essas informações serão roubadas. Então, na minha opinião, certo? Isso é uma armadilha para as pessoas que não conhecem, nesse sentido, caírem numa armadilha propagada por esses teóricos da conspiração. Como eu disse a vocês, toda essa parte aqui é verídica, tá certinho, mas quando você vai fazer a pesquisa desse jeito que eu mostrei para vocês, vocês certamente cairão em uma armadilha para que suas informações sejam roubadas. Ok? Agora nós vamos para uma outra parte, que é aonde eu vou mostrar para vocês fazerem a pesquisa segura sobre esses 13 códigos ou esses 13 livros secretos, né, supostamente secretos, que se fossem secretos, não teria sido descoberto. Concorda comigo? Não é secreto, são livros apócrifos. São livros que foram proibidos por alguma razão da Igreja Católica lá no passado, e hoje ela é uma igreja, a Igreja Católica Romana, o Vaticano hoje, ela é totalmente diferente daquela época, depois da passagem de Jesus, no Concílio de Nicéia, onde houve uma reunião, né, com políticos, com bispos, né? Por quê? Porque a Igreja Católica naquela época, como eu disse para vocês, ela tinha mais um vínculo político do que religioso. Hoje não, hoje ela é mais, ela tem um vínculo religioso do que político. Apesar de que o Vaticano ser um país, o menor país que existe no mundo, o vínculo com o planeta, o vínculo com o mundo é mais religioso do que político. Certo? E antigamente não. Antigamente esses bispos, esses papas, eles tinham um vínculo mais com a política, mais com o Império Romano, né, no poder romano, do que com o lado religioso. Então eu preciso separar o Vaticano de antigamente e o Vaticano de hoje. Hoje o Vaticano, ele quer mostrar muitas coisas erradas que fez lá no passado. Tanto é que eu não me lembro o nome do Papa, teve um Papa aí que pediu perdão pelas coisas erradas que a igreja fez lá no passado. Certo? E a gente tem que entender que realmente a igreja lá no passado cometeu alguns erros e a gente tem que perdoar. Não é isso que Jesus ensina? Não é uma dessas coisas que Jesus nos ensinou a perdoar os nossos irmãos? Então, beleza. Agora nós vamos para uma outra situação a respeito desses 13
livros, certo? Não é segredo algum, todo mundo pode ver, todo mundo pode acessar. Inclusive tem livros interessantes para a gente questionar o próprio começo da Bíblia, certo? E é importante que quando a gente faça isso, quando a gente faça a leitura desses livros apócrifos, que a gente não os tome como verdade, ok? A gente, nós como seres humanos, não podemos ser fanáticos com nada. Então vamos ver aqui os livros apócrifos. Bom, pessoal, então está aqui, estamos no site da Wikipedia, aonde já tem uma condição bem mais favorável, bem mais verídica, muitas informações a respeito desse códice, né, dos 13 livros, que na verdade são, ao todo, são 52 livros dentro de 13 códigos, como é assim colocado, tá? São 13 livros e dentro desses 13 livros são 52 livros com livros apócrifos que a Igreja Católica quis destruir lá no passado, certo? Lá no Concílio de Nicéia, no ano, primeiro Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Então foi nessa época que houve uma reunião entre os bispos e os políticos da época, né, que, como eu disse, tem um pensamento totalmente diferente de hoje. Hoje não se pensa como se pensava lá no passado. Hoje a igreja é muito mais flexível, ela é muito mais voltada a Jesus Cristo, realmente, ao propósito de Jesus Cristo, do que como era voltada ao propósito político, o império que queria dominar toda aquela região e dominou por um certo período, ok? Então, algumas informações diz o seguinte, esses códigos estão na biblioteca de Nag Hammadi. Me perdoe se eu não pronunciei corretamente, mas está nessa biblioteca. É uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo, período que vai da fundação até o primeiro concílio de Nicéia em 325, descoberta na região do Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, Nag Hammadi, em 1945, por um camponês local chamado Muhammad Ali Saman, que encontrou uma jarra selada enterrada que continha 13 códigos de papiro embrulhados em couro. Ou seja, pessoal, a igreja não escondeu. Ela, naquela época, ela quis fazer algo pior. Ela quis destruí-los. E aí o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui. Os códices contêm 52 textos, como eu disse para vocês, em sua maioria gnósticos, e, além de incluírem 3 trabalhos pertencentes ao Corpus Hermeticum e uma tradução parcial da República de Platão. James Robson, na introdução de sua obra, sugere que esses códices podem ter pertencido ao monastério de São Pacômio, localizado nas redondezas, e teriam sido enterrados após o bispo Atanásio de Alexandria ter condenado em 367 o uso não crítico de versões não canônicas dos testamentos em sua carta festiva, após o primeiro concílio de Nicéia em 325. Naquele contexto, para evitar a destruição dos textos, olha só, a igreja queria destruí-los naquela época, o que é algo muito pior do que esconder. E aí o que aconteceu? Alguns monges teriam pegado os livros proibidos e escondidos em potes de barro na base de um penhasco chamado Dejebel, onde ficariam esquecidos e protegidos por mais de 1500 anos, certo? Então, quem descobriu esses textos apócrifos? Que tem aqui, tudo aqui, tá certinho lá, o nome de todos eles,
como eu mostrei naquela descrição colocada num vídeo aqui do canal do YouTube, ela está correta. O problema é a indução. As pessoas que vão pesquisar daquela forma que eu mencionei para vocês irão cair numa armadilha, certo? Que aquele site provavelmente existe uma pessoa maliciosa ou pessoas maliciosas com a intenção de roubar informações das pessoas. E o que eu indico, né? O que eu indicaria se teria feito aquele vídeo, indicaria a forma correta. E qual que é a forma correta? Colocar a informação de um site confiável, como é o caso do Wikipedia, que contém todas as informações a respeito desses 13 códigos, né? Esses 13 livros apócrifos, que na verdade são 52, com todas as informações que as pessoas que querem saber a respeito desses livros apócrifos podem fazer a sua pesquisa com segurança, certo? Então a igreja não escondeu, a igreja queria destruí-los. E quem escondeu foram os monges da época que, por alguma razão, viram alguma coerência, não sei, estou dando a minha opinião aqui, não quero emplacar minha opinião, não quero que você tome minha opinião aqui como verdade a respeito disso, certo? Mas que esses monges teriam visto alguma coerência, né, com alguma situação daquela época, e eles acharam melhor pegar esses livros e escondê-los para que alguém no futuro pudesse descobrir e ler, né, o que a Igreja Católica queria destruir lá no passado. Então aqui embaixo tem Códice 1, né, Códice Jung, e lá, aqui está certinho com o que está descrito naquela descrição daquele vídeo daquele canal, certo? Eu não quero mencionar o nome do canal aqui porque para mim não tem, eu não quero propagar esse tipo de coisa. Não é correto você ver o tipo de indução que eles fazem com as pessoas, né? O tipo de desinformação, o tipo de pesquisa maliciosa que eles induzem as pessoas a fazerem, o tipo de armadilha que eles induzem as pessoas a caírem, certo? Então essa é a forma correta de como indicar uma pesquisa um site, através de um site que está protegido. Você está protegido aqui nesse site. Então qualquer coisa que você faça, você está seguro, porque é um site criptografado. E aqui tem todas as informações que a pessoa precisa saber. Claro, não tomá-las como verdade. Tudo que a gente faça a respeito de qualquer religião, a gente tem que apreciá-las com certo cuidado, não tomá-las como verdade, certo? Isso aqui são livros apócrifos, são livros que foram proibidos. Agora, por que ele foi proibido pela igreja naquela época e por que esses monges decidiram pegar esses livros e escondê-los para que futuramente as pessoas achassem e lessem? Eu li um livro desses aqui, que é o Apócrifo de João, certo? E eu indico que você leia, e que para mim deu um sentido, como que eu posso explicar? No começo da Bíblia, se você ler o livro de Gênesis, se você ler várias vezes, você vai chegar ao entendimento de que se trata de um folclore, certo? Você vai chegar a esse entendimento, porque não tem pé nem cabeça. Agora, quando você lê esse Apócrifo de João, é só um exemplo, tá, pessoal? Não quero emplacar nenhuma verdade aqui, até mesmo porque cada um tem a sua própria interpretação. E a interpretação que eu tive quando eu li esse Apócrifo de João é de que, no início de Gênesis, ele faz muito mais sentido porque aqui fala de Adão, né? Do surgimento de Adão e do surgimento de Eva. Como que foi criado Adão e como foi criada a Eva, a mulher de Adão. Então, para mim, literalmente, dá um sentido mais correto.
muito mais próximo do que poderia ter acontecido no início. Não estou tomando para mim como verdade, né, de como teria acontecido lá no início de Gênesis. Porque quando a gente lê na Bíblia o início de Gênesis, fica meio muitas incógnitas, né? Como que surgiu tal coisa? Como que isso surgiu, né? E entrando assim de uma forma mais profunda, a gente acaba entrando em outros questionamentos que a gente tem que fazer. Como que surgiu Deus? Hã? E aí a gente leva para uma questão científica, a gente leva para uma questão religiosa. Se a gente levar para uma questão científica, né, os cientistas, e alguns são até ateus que não acreditam em Deus, sugerem que o mundo, que o universo surgiu através da explosão de um átomo. Certo, mas beleza. E aí você questiona, como que surgiu esse átomo? Se a gente está questionando como surgiu Deus, tá? Então, cientificamente, como que surgiu esse átomo? E através desse átomo surgiu todo o universo, surgiu o planeta Terra, tudo certinho, né? Com uma distância determinada do Sol, a Lua, tudo bonitinho, para que haja vida inteligente na Terra. Então, como é que pode ser criada uma vida inteligente do nada? Então, no meu pensamento, na minha condição intelectual, uma vida inteligente só pode ser criada por outra vida inteligente. Então são questionamentos sadios que a gente pode fazer, né, sem querer ir para o lado radical. Ah, não, você está com a mentira, você está mentindo. Ah, não, você que está errado. Não, o outro que está errado. Não, nesse sentido, são discussões sadias, né, que a gente tem que discutir, não tomá-las como verdade. E aí, é o que eu estou falando para vocês. Quando eu li esse apócrifo de João aqui, comparando com o começo de Gênesis, para mim faz muito mais sentido agora do que ficar só com o livro de Gênesis, que naquela época, através do Concílio de Nicéia, foi o que eles decidiram que seria melhor para o cristianismo. Mas será que eles tomaram a decisão certa? Não sei, pessoal. Será que eles tomaram a decisão errada? Também não sei, a gente não sabe o que aconteceu naquela época. Muitas informações foram escondidas, foram protegidas, né? Decidiram não fazer, por que não fazer? Então a gente não pode tomar essas coisas como verdade, né? Levar assim a ferro e fogo, como diz a própria Bíblia, dente por dente, olho por olho. Não, a gente não pode ser assim. Nós temos que discutir de uma forma saudável. E só para finalizar aqui, né? A gente tem que fazer um canal aqui no YouTube ou qualquer outra situação através de site. Tem que passar para as pessoas a forma correta, que é através de sites protegidos. Ok? Então eu quis passar duas situações aqui para que você não caia nessas armadilhas, para que quando você for fazer a pesquisa, verifique se o site ele tem o protocolo HTTPS. Ele tem que ter o S no final do protocolo. Se for HTTP, esse site, se você entrar, se você autorizar, certamente as informações que você colocar serão roubadas. Certo? Então, somente esses cuidados. E os sites de confiança, né? Se um canal desses está induzindo, você percebeu que esses canais estão te induzindo a essas situações, caia fora, porque é um canal de teoria da conspiração e ele está agindo com grande mentira, com grande malícia, para que você seja mais um nessa grande massa de manobra que está sendo propagada pelo pai da mentira e todos os seus aliados que estão juntos com a Rússia. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Deus.